leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, Saber e Fazer. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuário, crentes propagandistas, mas os apóstolos de cada dia se escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse necessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Se sabes estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus, e no capítulo de João, capítulo 13, versículo 17. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo primeiramente a presença da espiritualidade amiga, que com certeza está aqui cuidando de todos nós. Senhor Jesus, fortaleça-nos, Senhor, nesse propósito do bem e do servir. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Este mês nós vamos estudar juntos o livro A Boa Nova e hoje nós temos a alegria, de contar com o nosso companheiro João Lúcio, que vai nos trazer o capítulo 5, Os Discípulos. João, a palavra é sua, querido. Boa noite. Tem que testar, né, Stanley? Então, com muita alegria que aqui nos encontramos, que Jesus nos abençoe, que os nossos mentores espirituais possam nos fortalecer. Hoje pela manhã, a primeira palestra que eu ouvi foi Gratidão, com o Divaldo Pereira Franco. Está lá na Mansão do Caminho, são 10 minutos, e ele fala sobre a gratidão. Muito importante essa mensagem dele, porque Joana de Ângeles tem um livro chamado Gratidão, né? É um livro de 2011. Nós compramos quando a gente estava lá, tanto é que ele está autografado pelo Divaldo. Aí ele sintetiza esse livro, e ele fala que a gratidão não é simplesmente agradecer ou retribuir aquilo que você recebeu de alguém. Isso é periferia em relação à gratidão. Gratidão é um sentimento profundo. Não é simplesmente aquela coisa que você está feliz ou satisfeito porque alguém te deu alguma coisa, não. É essa retribuição. Ele fala que a gratidão é um sentimento, é algo profundo. E para início de ano, para início da nossa etapa aí das reuniões públicas, eu acho que esse é um sentimento que deveria permear todas as nossas realizações, porque
gratidão, mesmo aquilo que não deu certo. Mesmo aquilo que a gente fez deu errado. Porque Deus, que é o Pai maior, que é a inteligência suprema, que é o amor supremo, Ele administra, Ele coordena, Ele supervisiona todo o universo. E o universo é imensurável, é uma coisa que, de acordo com as descobertas científicas, né? Tem o James Webb, né? Que está aí viajando pelo espaço, telescópio da NASA, né? Ele substituiu o Hubble. Ele tem revelado o tamanho assim do nosso universo. Até então, o que nós sabemos são mais de 3 bilhões de galáxias. Vocês sabem o que é isso? 3 bilhões de galáxias? Galáxias. É um 3 com 12 zeros, né? 3 bilhões. E em cada galáxia tem mais de 200 milhões de planetas, de sóis, sistemas solares. Aí a gente vai multiplicando número, né? É uma coisa absurda. E tudo observado, administrado por esse que chamamos Deus, que algumas religiões chamam de Alá, outros o grande arquiteto, e por aí vai. Mas é essa inteligência suprema, esse amor supremo, que o Evangelho de Jesus nos apresenta como Pai, e a doutrina como inteligência suprema, a causa primária e o primeiro de todas as coisas. A Ele nós devemos tudo. Devemos a nossa vida, devemos o nosso corpo, devemos a nossa família, devemos a nossa sociedade, devemos tudo que existe na Terra, mesmo que tenha sido criado pela injustiça. Porque até hoje, muitas coisas são feitas através da injustiça. Emmanuel tem uma lição no livro Pão Nosso, lição 111. Não é difícil de guardar esse número, né? 3.1, 111, que ele fala das riquezas das injustiças. Que todas as conquistas na Terra, na maioria delas, foram conquistadas, adquiridas pela injustiça. Mas Deus deu ao ser humano essa vontade de crescer e de continuar buscando a verdade, buscando o bem. Esse convite para falar dos discípulos, capítulo 5 do livro Boa Nova, eu acho que já foi marcado há mais tempo, né, dona Mércia? É o tempo. Mais tempo porque eu peguei esse livro para ler última semana de novembro e acabei ele domingo agora. Mas eu não havia relacionado que o tema era discípulos, a não ser 10 dias atrás. São 30 capítulos. Boa Nova. Boa Nova é o Evangelho. A palavra Evangelho significa Boa Nova. Então, o espírito de Humberto Campos, ele traz 30 capítulos relacionados ao Evangelho. É claro que ele não tem, em 30 capítulos, condições de fazer toda a história, a vida de Jesus. Então, ele vai pincelando pontos extremamente importantes. Eu acabei a leitura ontem, né? O último capítulo é Maria. Mas ele fala da Joana de Cusa, ele fala dos discípulos, ele fala da vinda de Jesus, do nascimento, uma série de coisas, dados e fatos importantes, que vale a pena a gente pesquisar, estudar para compreender. É um livro de 1941, e olha que nós estamos em 2024, estudando, e tem muita gente, inclusive espírita, que nem conhece e não leu. Eu conhecia fragmentos, porque foi através das falas do professor Haroldo Dutra, ele sempre se refere a esse livro. Quando ele vai falar de Jesus, quando ele vai falar da Boa Nova, ele traz esse livro, porque esse livro ele amplia a cabeça da gente. Humberto de Campos é um grande escritor, né?
tanto quando estava encarnado, quanto agora na espiritualidade. Então, ele abre a mente da gente, e o Haroldo utiliza muito esse livro. Eu conhecia vários capítulos, algumas palestras que eu participei, mas agora eu resolvi sentar e falei, não, toda semana, todo dia. Foi seguido. Foi praticamente um mês certinho que eu li o livro. Às vezes eu tinha a tentação de ler 2 capítulos no dia. Mas eu falei, não vou ler, eu quero ir. E consegui, vou ler de novo. Né? Isso, eu vou ler de novo, agora eu vou retomar. Porque só esse capítulo de hoje eu li umas 3 vezes. É o capítulo 5, fala dos discípulos. Então, vale a pena ler, é um livro que... Aí quando eu ouvi essas palestras do Haroldo, eu fiquei instigado em ler o livro, gente. Eu sou espírita desde que nasci, com 35 anos, né? Que eu não li esse livro ainda, né, Vânia? As Vânias aí concordam comigo, né? Então, eu, por teimosia, eu falei, um desafio, não concordo com isso, está errado. Eu vou pular de lado daqui a pouco, eu vou falar, meu Deus, eu não li esse livro. Então, eu não sei as vergonhas que eu vou passar quando eu chegar do lado de lá. Principalmente por falta de leitura. Porque a minha biblioteca é imensa. Eu não li tudo ainda não. Mas eu sei os que estão lá ainda para eu ler. Então tem hora que você tem que pôr um ponto em você e falar, não vou ler. Né? Não deixei de fazer nada que eu fazia, eu só acrescentei. Porque tem gente que é assim, né? Eu estou fazendo tanta coisa. Dizem que aqueles que têm um tempo, são os que têm mais tempo são os que menos fazem. Então tem hora que você tem que estar apertado mesmo para fazer as coisas. Então se aperta. Aí descobri esse tempo nas minhas leituras que faço toda manhã e li o livro, além das outras coisas que a gente precisa de fazer. E eu ainda tenho tempo para fazer outras coisas. Hein? Então vale a pena a gente ficar teimoso, insistir, principalmente o que é o bem. E quando a gente faz o bem, os espíritos amigos nos intuem, nos auxiliam. Então vamos falar dos discípulos. Vocês me desculpem porque o data show, né, ele ampliou ali dentro dos limites dele. Quando a gente faz no computador, a gente tem uma percepção, né, o Stanley. O Stanley está com a tela lá, ele está vendo. Mas vamos falar, o capítulo se chama Discípulos. Eu sei que os de trás aí estão tendo dificuldade para ver, mas eu vou ler e vocês acompanhem, por favor. Quando a gente fala lá nos discípulos, né, a gente percebe nas leituras aí desse livro Boa Nova, bem como no Evangelho, que tem os seguidores de Jesus, tem os discípulos e tem os apóstolos. Vamos tentar diferenciar rapidamente para a gente entender. Antes de ser seguidor, você nem conhecia ou ouviu falar de longe, né? Aí depois que você ouviu falar, isso a gente tem o tempo todo no Evangelho. Pessoas que ouviram falar e vou começar a seguir esse moço. E a hora que você seguia alguém que curava os paralíticos, fazia os cegos enxergar, curava as lepras, né? Fazia revelações, expulsava os espíritos. E ali na região onde Jesus viveu, existiam as vilas. Não eram grandes cidades. As cidades que estavam ali no entorno do Mar da Galileia eram vilas com 10, 20, 50 casas, né? 100 no máximo. Agora, os profetas eram conhecidos e muito no mundo judeu. E Jesus foi um desses profetas, porque já havia sido anunciado por diversos outros profetas. Então o povo já estava esperando um grande profeta, um libertador do povo judeu, né? Então, as coisas que aconteciam giravam e corriam rapidamente no entorno. Então muitos ouviram falar e a partir desse momento começaram e se tornaram seguidores. Seguidores. A pergunta para nós agora é: eu sou seguidor ou apenas ouvi falar de Jesus? Percebe? Que sempre o Evangelho vai fazer questões assim para a gente, colocar a gente na parede, porque ele mesmo falou: seja o seu falar sim, sim, não, não. O que isso quer dizer? Por que ele falou 2 sim? Porque tem hora que a gente fala assim: vou lá na reunião hoje. Sim. Né?
aí você não vai. Então você falou sim, não. Jesus não falou isso, não. Ele falou, seja o seu falar, sim, é o primeiro, eu vou lá na reunião hoje. E o segundo é a afirmação positiva daquilo que você está querendo, daquilo que você se prometeu. Podemos falar isso com as tarefas da casa. Ah, esse ano, né, vou fazer várias tarefas. Esse ano eu vou pôr a mão na charrua. Esse foi o primeiro sim. O segundo é quando você realmente cumprir aquilo que você se prometeu. Então é um momento de decisão. Seja o seu falar, sim, sim. O outro, não, não. Porque também existe a contrapartida do não. Nem tudo me é lícito, diz Paulo, né? Nem tudo é legal. Nem tudo eu posso fazer. Na verdade, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me é lícito. Então, tem hora que você tem que falar não, não. Mas também não é aquele não, né? Que a gente costuma falar que não é um não, e a pessoa, nossa interlocutora, está sabendo que não é um não. Ela insiste, aí já não vira um não. Então, seja o teu falar sim, sim, não, não. É claro que tudo traz consequência, né, gente? Tudo traz consequência. Então, quem são os discípulos? Agora já é diferente dos seguidores, porque até então eu não conhecia, me tornei um seguidor, agora eu sou um discípulo. Quem é o discípulo? O discípulo é mais que um seguidor. O discípulo é aquele que acredita, que aceita, que estuda, que compreende, fala, não, eu vou ser discípulo. Né? O Espiritismo nos apresenta Jesus como guia e modelo. Pense num cão guia. Ele sabe e conhece o caminho. Ele vai levar o cego. Ele vai levar as pessoas naquele destino. Porque o cão guia, ele conhece o caminho. Então, Jesus sendo guia, ele conhece o caminho. E o Espiritismo nos apresenta Jesus como guia. Mas não é só como guia. Ele é o modelo. O que é o modelo? É a referência. Então, quando a gente assume a postura de discípulo, é porque a gente quer ele como guia mesmo. E como modelo, como referência maior. A referência não é o cantor da moda, né? Nem a pessoa que está aí filosofando, nem o João Lúcio que está aqui falando, nem o Haroldo, que eu já acabei de citar, né? Nem Divaldo, nem Chico Xavier, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Gandhi. Eles não são modelos, são modelitos. Né? São modelitos, a gente sabe. Mas o modelo, o grande modelo é Jesus. Então aí o discípulo já começa a tomar Jesus como referência. Porque foi o próprio Jesus quem disse que podeis fazer tudo o que fiz e muito mais. Então, se ele curou, se ele auxiliou, se ele esclareceu, se ele demonstrou uma fé inabalável aos desígnios do Pai, ele nos exemplificou e nos mostrou aquilo que a gente também pode fazer, se a gente acreditar na gente. Mas antes de tudo, temos que acreditar em Deus. E o apóstolo? Tem luzinha aqui? Ah, tá. Então, seguidores, discípulos e os apóstolos. Olha só, né? Os apóstolos é ainda um ponto mais avançado daquele que é discípulo apenas. O discípulo ainda está muito na expectativa de ouvir, fazer também, mas o apóstolo não. O apóstolo é aquele que dá continuidade à tarefa. Não foi isso que os apóstolos fizeram? E segue mesmo o exemplo, porque muitos foram crucificados como Jesus. Pedro mesmo foi crucificado, você sabia? Pedro foi crucificado. E ele não aceitou ser crucificado como Jesus, porque ele não seria digno de ser crucificado como Jesus. O que ele pediu? Ser crucificado de cabeça para baixo. Ideia. Mas é o apóstolo. É aquele que literalmente segue o modelo, segue a referência. Na sua humildade que o caracterizava no caso de Pedro. Então, quantos que são os apóstolos? Uma dúzia de 12? 12, né? Eram os apóstolos. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui e ver o que eu trouxe. Ah, eu voltei. Então, a nossa referência ao capítulo 5,
não é Os Discípulos, está do livro Boa Nova, de Humberto Campos, psicografado por Chico Xavier, um livro de 1941. Espíritas. Quem não leu esse livro ainda, pode ler. Aproveita que é uma semana, um capítulo por dia. Façam como eu não, leiam 2, né? Dá para ler. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum, que é uma dessas vilas que eu me referi, que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. A grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Então já está ali, né? Esse é o primeiro parágrafo do livro. Eu vou trazer algumas coisas do livro, mas vocês terão que complementar. Salvo engano, tem aí na biblioteca para emprestar. Tá? Tem? Então, aqui a Vânia falando. Mas não precisa de ninguém lá agora não, porque não abriu ainda não. Só abre depois da reunião, não é isso? Depois do assim seja aqui, né? Não veio não, senão alguém vai descer lá. Fica tranquilo. Ai. Mas vamos lá, gente. Então, claro que Jesus aqui já estava no seu período de pregação, né? Os seus 30 anos, 31, 32, né? 33 e para por aí. Depois de das suas pregações do novo reino, da Boa Nova, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Então, no meio daqueles que o seguiam, gente, quem preferir, vem aqui para frente, vê melhor, tá? Os de trás aí não deve estar vendo nada ali. Mas venham para cá, para essa primeira fileira, não paga mais não, tá bom? Eu viria, porque para ver melhor aqui. Então, depois, aí eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Olha quem Jesus convidou para fazer parte desse colégio apostólico. E por que Jesus, que é esse grande espírito que ajudou na criação do planeta Terra, você sabe o que é criar um planeta? Pelas pesquisas da ciência, né? Eu sei alguma coisa. A explosão do Big Bang, né? A solidificação da matéria, e etc, evolução muito primitiva, etc. E chegamos à condição hoje. Mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. A criação do planeta Terra, hein? O sistema solar é 13 bi. E Jesus participou da criação dos dois. Tanto da Terra quanto do sistema solar. E perante Deus e a comunidade que administra a Via Láctea, agora já falei dos 200 milhões aí de sóis que existe na nossa Via Láctea. Ele, Jesus, é o responsável pela evolução de todos nós, de todas as criaturas aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, que é uma humanidade encarnada de 8 bi, multiplica aí por 2, nós vamos encontrar e ter um número dos desencarnados, chega a 20 bi, 22 bilhões de espíritos evoluindo no planeta Terra. E Jesus é esse espírito responsável por todos nós. Por todos nós. Pelo planeta Terra. Tá? Pelo planeta Terra. Isso é importante porque a gente lembra que quando Jesus foi chamado de bom, o que ele falou? Bom eu não sou. Bom é Deus. Por quê? Porque ele não conhece toda a humanidade, de todas as galáxias. Ele pode ser bom aqui para o planeta Terra, para a humanidade terrena. Mas Deus é que é bom, porque Deus é de toda a humanidade. Mestre, sim. Guia e modelo, né? Mas bom, somente o Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. Então é esse Espírito que escolheu os 12. E de onde ele escolheu os 12? Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Algumas pessoas têm a desculpa de quem sou eu para seguir Jesus? Quem sou eu para fazer o que ele fez? Eu posso falar e não fazer, né? Como disse a lição no início. Mas quem sou eu?
Eu diria, você é você, eu sou eu, você é você, e por aí, né? Cada um que começa a perceber, a seguir, a ser discípulo, já tem a condição de fazer, porque ele mesmo afirmou isso para a gente. Então você tem condição como eu. Simples, humildes, do lago de Genezaré. É claro, gente, que um espírito com essa envergadura, com todo esse potencial de angelitude, de perfeição, ele não escolheu um João Lúcio da vida. Embora tenha um João que é o discípulo amado lá, né? Mas ele escolheu João, Pedro, Tiago, e a gente vai ver aqui os 12 daqui a pouquinho. Mas por quê? E é gente do dia a dia. Vamos ver mais alguma coisa aqui, quer ver? Ah, tá ali. Aí ficou pequeno demais. Mas tudo bem, eu vou ler. Está em destaque ali, ó, todos os 12. Pedro, André e Felipe de Betsaida, de onde viam igualmente. Tiago e João eram irmãos, né? João, com seus 14 anos, olha só, né? Levi, aqui é Mateus, Tadeu e Tiago. Tomé, Bartolomeu, Simão e Judas. Tem 12 ali? Tem 12. Esses são os que formaram o colegiado. Ó, Pedro, pescador, André e Felipe também, né? Tiago e João, Levi, cobrador de impostos, Tadeu, Tiago, maioria pescadores, Tomé, Bartolomeu, Simão e Judas, né? O Judas, falando aqui, o Humberto Campos, ele destoava um pouco desse concerto. Não era pescador, não era dessas vilas assim, pois nascera em Iscariotes, por isso que Judas de Iscariotes, Judas Iscariotes, que foi o traidor. E ele se consagrava ao pequeno comércio. Ele era o comerciante, né? Mexia com o dinheiro, mexia com as trocas, né? Então era dominado pelo ouro. Porque ele vivia disso, né? E a visão dele era essa. Ele queria que Jesus dominasse, né? Mas isso é outro capítulo. Então, gente, ó, esses são os 12 apóstolos. Começaram, aí que é interessante, porque Jesus endereçou a eles um convite, endereçou-lhes um convite direto. Pedro, venha que eu vou lhe fazer pescador de homens. Olha só. Será que esse que escolheu os apóstolos não sabiam a quem ele escolhia? Porque vocês poderiam perguntar, por que ele escolheu Judas? Será que ele sabia que Judas o trairia? Tem um livre-arbítrio, né, gente? Tem um livre-arbítrio. Ele sabia das possibilidades. Não quer dizer que iria acontecer. Porque a vida não é assim. Existem as possibilidades de realização. Não quer dizer que, inevitavelmente, você vai realizar. A gente sai com um planejamento lá de lá, que às vezes é um planejamento 100% perfeito. Chega aqui, várias coisas nos impossibilitam de seguir, mas não é lá fora, não. As coisas que nos impossibilitam, muitas das vezes, estão aqui dentro. É o desânimo, é a má vontade, é o preconceito, uma série de outras coisas. É a preguiça. Uma série de coisas que a gente mesmo, na expressão vulgar, dá um tiro no pé, né? A gente boicota a gente mesmo. Porque o planejamento foi nosso, nós pedimos, imploramos. Chega aqui as desculpas. E vai por aí. Mas Jesus fez um convite individual a Pedro, foi buscando um por um. E ele sabia das possibilidades de Judas, das limitações. Judas resolveu traí-lo, foi o livre-arbítrio dele. Da mesma forma que Jesus aceitou a crucificação, ser crucificado, porque também foi o livre-arbítrio de Jesus. Ele podia sair dali, acabou essa brincadeira, todo mundo para sua casa. Como a gente fala nos cachorrinhos, né? Ia sair todo mundo, ele tinha poder para isso. Mas o que ele fez? Quantos que estão me vendo agora, inclusive minha mãe, inclusive João, Maria de Magdala, diversas outras que seguiam Jesus. Até hoje a gente está vendo isso, né? Olha o exemplo dele. Por que ele se deixou imolar na cruz? Pergunta importante. Por que ele se permitiu isso? Porque, em primeiro lugar, era a vontade de Deus. Se Deus não quisesse, isso também não aconteceria.
Mas ele é o exemplo, ele é o modelo. A missão dele nesse aspecto era mostrar para a gente. E ele falou isso: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Negue-se, negue a si mesmo e pegue a sua cruz e me siga. Porque ele pegou a cruz dele. Pai, seja feita a tua vontade. É difícil isso, né, gente? É difícil isso porque às vezes a gente está passando por dificuldade, por problema, de enfermidade, de dor, de relacionamento, separação, financeiro. E você, de repente, um pai, um Deus, que aí é maior que Jesus. Eu falei há pouco que Jesus ajudou na organização do planeta, do sistema solar. Esse espírito com outros espíritos. Imaginemos Deus administrando as suas regras, suas leis, todas essas mais de 3 trilhões de galáxias. Eu falei bilhões, não foi? Há pouco? 3 com 12 zeros é bi mesmo, né? 3 bilhões. Não, é tri. É 3 trilhões de galáxias. Vou colocar mais 3 zeros aí nessa nossa conta. Então ele fez um convite pessoal a Pedro, André, Felipe. É difícil recusar, né, gente? Jesus fazendo convite. O próprio convite já impregnava. Vem, Vânia, vem aplicar o passe. Ela não tinha nem chance de falar que não queria. Não tem, a Vânia ia automaticamente lebetada. Sim, Senhor. Quantos deles largaram tudo para seguir Jesus a partir deste convite? Por isso que o encontro com Jesus renovava, mudava, e era um encontro indelével. Dizem alguns espíritos, né? Espíritas, porque nem todo espírito é espírita, viu, gente? A gente acredita aí nos espíritos só porque é espírita do lado de lá. É espírita? Não. Tem muito espírito desencarnado, está do outro lado da vida, que não é espírita. Tem nada a ver com o espiritismo. Talvez por isso, e é por isso, que João, o evangelista, disse: filhinhos, não creais em todos os espíritos, verificai se eles vêm de Deus. Porque eles faziam reuniões mediúnicas. O cristianismo primitivo fazia. Tinha reunião mediúnica, conversava com os espíritos, dava passividade. Né? Aí com a evolução, a história, mostra isso para a gente que eles acabaram com isso. Então, ao receber esse convite de Jesus lá, não diretamente, mas o seu próprio exemplo, todos nós acompanhamos, vimos e sentimos. É por isso que dizem os espíritos que a gente está com saudade de Jesus. Então talvez seja faltando para todos nós isso. Estou com saudade do Mestre. Porque nós, na maioria dos que estamos aqui, principalmente seguindo o cristianismo, seja como espírita, católico, evangélico, mórmon e etc., umbandista, a gente teve um contato mais íntimo com Jesus. E o magnetismo do Mestre nos envolvia a todos, como nos envolve agora. A tal ponto da gente, às vezes, sair dessa reunião e, quando lembrar, alguma coisa está faltando. É a proteção dele que está aqui sobre nós. E é uma proteção incondicional. Claro, só vai nos proteger se estivermos nos ambientes onde ele está. Porque às vezes a gente quer que Jesus nos proteja, a gente no meio das orgias, no meio da guerra, no meio disso aqui. Não vai não, gente. Ele vai nos socorrer, se a gente arrepender, vamos sair daqui. Porque ele vai nos proteger nos ambientes, obviamente, em que ele se encontra. E não é nos botecos da vida, nas noitadas, que Jesus vai estar presente. Claro, ele tem supervisor ali. Qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do planeta, Jesus tem os seus supervisores. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem penetração em qualquer recanto do planeta Terra. Ele é o governador. Ninguém pode barrá-lo.
É só ele falar, estou entrando. Ele nem precisa de falar que ele usa a invisibilidade. Ele tem um recurso de invisibilidade que os espíritos inferiores não conseguem enxergá-lo. Eles conseguem, às vezes, tem alguma coisa estranha aqui no ar, tem a presença do mestre. Mas ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares no planeta Terra. Agora, existem lugares que possuem vibrações mais rarefeitas, né, gente? E um templo como este, uma casa que tem também a sua proteção, que faz o culto do Evangelho no lar, que mantém as vibrações, as boas leituras, né? Ouvi certa vez, eu vou falar, né, do professor José Raul Teixeira, tem gente que leva para dentro de casa os botecos. É uma coisa muito séria. Porque nos botecos da vida, tem muito espírito que gosta de beber. Muito espírito que adoram beber. E eles acompanham a gente na bebida, nas drogas. Mas tem algumas pessoas que não estão satisfeitas, levam o boteco para dentro de casa. E junto com essas bebidas, sejam elas quais forem, quem que vocês acham que vai? Os bons espíritos, com certeza que não. Porque eles estavam nos intuindo, não leva não, criatura. Tem criança na sua casa, tem filho, tem o seu anjo da guarda. Não leva não, você vai se dar mal. Você vai destruir a sua família, o seu ninho, o espaço onde você deveria construir a sua felicidade dos seus. Mas você está levando para dentro de casa espíritos que estão lá, que estão acoplados em você de um jeito ou de outro, porque gostam também da bebida. E nós levamos para dentro de casa. Teve uma época que os móveis dos botecos, dos barzinhos dentro de casa, móveis raríssimos, móveis caríssimos, de mogno, né, jacarandá, embuia. E quando às vezes você chegava nas casas visitando, a primeira coisa que a pessoa mostrava, olha que barzinho bonito. O móvel era. Mas se a gente pudesse ver ali a percepção espiritual, o que está acontecendo, era uma calamidade, porque tinha espíritos, com certeza, beberrões. Então, temos que ficar atentos. Às vezes a gente não fica incomodado com esse tipo de coisa, porque a gente vem de uma cultura, né, da bebida. Eu ouvi certa vez o Jabas falando, Jabas de Paula no Oriente, não sei onde que ele descobriu essa revelação, que ele falou que é de um livro. Deve ser um desses aí que eu não li. Né? Que os espíritos falando que todos sabemos que o café em excesso, ele é prejudicial à saúde. Né? Mas eu não deixo de tomar meu cafezinho, não. Eu tomo uns 3 cafezinhos por dia. Pela manhã, eu que faço o café, né? E é café, como dizem, de macho. Né? Mas sempre com um adoçantezinho. Aí, mas tem gente que gosta de café sem açúcar, né? Tem que respeitar. Tem gosto para tudo, né, gente? Então, diz o Sr. Jabas que o café foi introduzido na sociedade, a cultura, essa coisa de tomar cafezinho, porque se não fosse o cafezinho, você sabe o que eles estavam servindo lá nos escritórios, isso e aquilo? O que vocês acham? Baseado nos livros, nos filmes que a gente vê, seria as bebidas destiladas, a cachaça, o uísque. Eu vejo alguns filmes, umas séries aí, né, que a gente está vendo, as pessoas para relaxar depois de uma tensão, de um movimento, de uma prisão, isso e aquilo, vem aqui, vão tomar um. E tomam o uísque, as goladas, e saem dali normalmente como se nada tivesse acontecido. Olha que farsa. Que mentira. E a pessoa desavisada leva para casa, vai comprar o uísque, porque vai oferecer aos amigos. Nós fomos numa casa outro dia, já tem alguns anos, né, eu e Cláudio, que a pessoa veio já dando copo para a gente tomar o uísque. Para a família era normal, mas nós achamos uma coisa estranha, porque tanto na casa dela quanto na minha, papai não entrou, meu pai, eu não lembro do meu pai ter entrado com bebida alcoólica dentro de casa. Não lembro. Porque, graças a Deus, quando eu nasci, ele já era espírito. Se fosse antes, não, seria diferente. Então, eu não tive essa cultura. Para mim, isso é estranho. Uma pessoa chegar e me oferecer um uísque para tomar. Eu acho isso estranho ainda. E nos filmes eu vou vendo, mas sabe por quê? Depois eu descobri. Sabe por quê?
Porque quem banca os filmes são eles. Aqueles que produzem o uísque, aqueles que produzem o cigarro, aqueles que produzem os carros. Já viram os carros? Tanto dos bandidos quanto dos artistas, é BMW, Mercedes, Benz, Rolls-Royce. Né? São os carros mais caros que existem, porque são eles que bancam os filmes de Hollywood. São filmes de 140 milhões, 150 milhões, 300 milhões. Quem banca? Tá bom, eu vou bancar, mas você vai ter que pôr de tantas cenas onde as pessoas estão tomando isso como se fosse a coisa mais normal. Eu não aceito isso como normalidade. Para mim, isso é um desvio patológico. E está incentivando aquele que é inexperiente, aquele que é invigilante, aquele que nunca ouviu falar isso que eu estou falando, para ele isso é normal, mas não é normal, gente. Uma sociedade equilibrada, com certeza, não aceitaria esse tipo de comportamento. Então, nós temos que ficar muito vigilantes. Olha como que a gente caiu nas artimanhas das trevas. E como a gente ainda cai achando que é tudo normal, quando não é normal. Olha só, ontem, ouvindo algumas notícias, ontem foi dia 1º, né? Era tudo o que as notícias de ontem? Hã? Não, pode falar, não ouvi. Não, o dia ontem. Ontem foi dia 1º. Estava falando de quê? Dia 1º, foi ontem. Hoje é dia 2, né? Ontem estava falando só de alegria. Virada de ano novo. Feliz. Mas aquilo foi só uma passagem, porque o efeito veio hoje. Né? Ontem foi uma passagem rapidinha. Né? E é interessante o jornal que você vê às 7 horas da manhã, quando é às 10 repete, meio-dia repete, 2 horas repete. Então, se você viu uma vez de manhã, fica preocupado. Não, é o dia todo. Mas ontem foi mensagem de alegria, de paz. Eu comentei com o Cláudio. Feliz ano novo, né? 2023 passou, mas vem aí uma nova perspectiva. Hoje, eu fui inocentemente acreditar que eles falariam a mesma coisa, aí vem tsunami no Japão, tantos mortos, as consequências. Lá no mesmo Japão, aí eu estou dando notícia ruim para vocês, né? 2 aviões trombaram no Japão. E vai por aí fora, eu não vou falar mais, porque vocês vão chegar em casa curiosos para saber o que aconteceu. Está vendo? E aí entra um dado interessante. Entra uma coisa interessante. Nosso cérebro pode ser educado para a tristeza, para o pessimismo, para as dificuldades, para aceitar e querer o mal. Porque nós vamos treinando o nosso cérebro para essas notícias, essas desgraças que acontecem. Aí o nosso próprio cérebro vai exigir da gente, porque ele é um cérebro que é flexível no sentido de aceitar aquilo que a gente quer. E uma vez aceito, uma vez moldado, ele se estabiliza. Vocês já ouviram falar em zona de conforto? A zona de conforto é isso. Você está acostumado, às vezes, com uma determinada reação, e o seu cérebro acostuma com aquilo. Aí, quando vem alguma coisa, você concorda. O cérebro te ajuda a manter aquilo que você quer. É por isso que, muitas vezes, nós temos que nos contrariar. Eu tenho falado isso, mas hoje eu estudei quase 2 horas a respeito do cérebro, de novo, dando sequência no estudo que eu faço. O cérebro precisa ser contrariado. É aquilo que eu falei, se você hoje só senta nesse lugar, reunião que vem, você muda para cá. O cérebro vai falar, não, aqui é tão gostoso, aqui é tão tranquilo. Mas muda de caminho, muda de roupa, muda a forma com que você vai sentar na mesa, tomar o cafezinho. Isso tudo vai diminuir o quê? Ou vai dificultar ou retardar o Alzheimer. Porque o cérebro, ele é acomodado. Temos que tirá-lo da zona de conforto. Ele é muito acomodado e vai brigar. Agora, ele também é maleável e flexível. 12 são os apóstolos. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. O Bert Campos, ele conta as dificuldades que aquele grupo teve no início para se harmonizar. São seres humanos. Eram pessoas humildes, como a gente viu lá, né? Mas Jesus sabia o que ele estava escolhendo. Né?
Aí, olha, a princípio teve certa dificuldade para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam separatividade entre eles. Aí a gente vê qualquer semelhança é mera coincidência com os grupos que hoje formamos as equipes, tanto no trabalho, quanto na casa espírita, quanto dentro de casa, né? Os pequenos grupos, às vezes, não se harmonizam, porque as pessoas querem passar por cima do ponto de vista do outro, querem que o seu ponto de vista seja o dominante. Às vezes não respeito nem a opinião do outro, que muitas vezes é contrária à nossa, é contrária ao cérebro, que eu falei há pouco, que está acostumado. Aí vem alguém dar uma coisa diferente, opa, não é assim não, eu não aprendi assim não. Olha, eu não aprendi. Hoje mesmo me chamou a atenção uma questão do cérebro, que até 1965, os pesquisadores, eles achavam que os neurônios, que são as células cerebrais, né, eles só eram criados no útero. No útero. E a partir daí não se tinha, só ia morrendo o cérebro, os neurônios. Mas hoje a mentalidade é diferente. Existem pesquisas que mostram e provam que neurônios ainda são criados mesmo na fase adulta. A pesquisa está caminhando. Mas hoje essa coisa de que não se cria mais neurônios já foi superado. Então, nós precisamos o tempo todo buscar recursos em nosso próprio benefício. Sim, né? São vários, inclusive, os exercícios e cuidados que nós precisamos de ter. Porque o cérebro é um órgão, é o principal de todos. Às vezes ele dá atenção para o pé, para a unha, né? Para a pele, para o coração, etc. E se esquece do cérebro. O cérebro é o principal órgão do nosso corpo. E às vezes nós não estamos nem aí, né? Dá nem atenção. Mas que os neurocientistas, para as próximas gerações, penetrem as escolas para ensinar desde cedo a criança a importância de se cuidar melhor do seu cérebro. Coisa que a gente, na nossa geração, nem falava, né? Mas vamos seguir aqui. De vez em quando, o mestre o surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. A disputa deles, né? Eu sou melhor que você. Eu lá no reino dos céus, isso Jesus me chamou. Jesus foi me buscar. Ele gosta muito de mim, ele gostava, né? Quem que era o discípulo amado? Quem que era o discípulo amado de Jesus? É a dica que eu dei, João. Era o discípulo amado, mas é o João o apóstolo. Foi o único, aí não foi proteção de Jesus, deve ter sido uma estratégia, né? Foi o único que não morreu de morte matada, como os outros que foram perseguidos e mortos. Ele morreu de velhice, depois que ele escreveu o quê? Apocalipse. Mas já com seus 90 e tantos anos. E nesse livro, do Bert Campos, no último capítulo, ele vai falar que João convidou Maria, mãe de Jesus, depois da crucificação, para morar com ele, em Éfeso. Também, sim, bem distante da região da Galileia, mas e Maria aceitou. Mas vamos lá, que o assunto está muito ainda aqui para os discípulos. Levi, que é o cobrador de impostos, né, que é Mateus, Levi, continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios. Embora se reunissem diariamente aos demais companheiros, né? Estavam os negócios dele, mas os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Os outros 2, nos seus dias normais, nas suas atividades normais, mas os 10, na sua maioria, estavam com Jesus. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da doutrina nova. Então agora vocês aprenderam, vão para o trabalho, né? Vão fazer a sua parte.
O mestre reuniu os 12, em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referente ao grande apostolado. Gente, no livro, tanto esse, Boa Nova, quanto Jesus no Lar, narra diversas reuniões que aconteceram com Jesus e os apóstolos, os discípulos, que a história não registrou, porque poucos foram os que registraram a história e a vida de Jesus. E também tem muita coisa que Jesus fez que não foi registrada. Mas esses que escreveram esses 2 livros, em especial Ney Lúcio e Humberto de Campos, eles pesquisaram, são pescadores, repórteres, historiadores do outro lado da vida. E as bibliotecas e os recursos que tem do lado de lá, para voltar a fita há 2023 anos atrás e analisar minuciosamente o que aconteceu, do lado de lá eles conseguem. Porque tem recurso para isso. Está tudo gravado. Nada fica apagado. Tanto é que quando a gente está do lado de lá e fala que eu não fiz isso não. Aos Espíritos, você quer ver? Pede para ver, não. Eu acredito no Senhor. Né? Porque está tudo gravado. A gente usa, inclusive, essa técnica de regressão no trabalho de desobsessão, quando é necessário. Fazendo com que os espíritos retornem, porque eles chegam às vezes revoltados. A gente conversa com eles através dos médios de psicofonia. Não fui eu, não. O que vocês estão fazendo? Estão me culpando aqui, falando que eu fiz isso aqui, mas eu fiz mesmo porque ele mereceu. Aí a gente fala sutilmente. Tudo bem, ele mereceu. Mas o que você fez para merecer que ele fizesse com você? Aí ele assusta. Eu não fiz nada não, eu tive a vida normal. Ele simplesmente chegou lá e me deu um tiro. Ou eu estava passando lá na rua, ele me deu um tiro, quando eu vi que era ele, eu fui atrás dele. E vou perseguir. Aí você fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece, acalma seu coração. Tem uma notícia para te dar. Se ela for boa ou ruim, vai depender de você. Olha aqui, às vezes é uma tela que aparece, pedimos ele para ver uma tela. E ele consegue enxergar na tela o seu passado. Aquilo que ele fez a alguém, ou aquela mesma pessoa. Onde ele foi o assassino. Então ele está recebeu naquela vida aquilo que ele fez. Aí ele fala, não, esse não sou eu, não. É assim. Não tem como ele negar, né? É como se tivesse um fio e ele sente as emoções, ele chora. Alguns até retornam àquela época e conseguem perceber com tamanha nitidez, tanto intelectual quanto emocional, que realmente era ele. Aí ele, ai meu Deus, por que a vingança? Pode acontecer. Não é todo o caso. Mas essa é uma estratégia, uma técnica que a gente usa na desobsessão. Quando bem conduzida, e havendo médiums nessa condição, funciona maravilhosamente bem. Encaminhamos o espírito para que ele possa seguir. Então, os 2, Ney Lúcio, tem outros livros, em especial Jesus no Lar e esse Boa Nova, eles trazem várias histórias que não foram registradas, mas estão lá nas conversas de Jesus, na casa de Simão Pedro. Lá ele cura a sogra, ele atende o paralítico e por aí vai, uma série de outras coisas. É interessante a gente estudar a vida de Jesus. As recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que ele competia concretizar. Então, olha, o período de trabalho ativo vai começar. Ele estava já preparando os seus apóstolos para a crucificação, gente. Ele sabia que seria crucificado. Preso, né? Seria crucificado, ele não sabia. Mas ele já estava preparando. E aqui, agora, ele vai trazer as recomendações iniciais. Olha lá. E esses textos aqui, gente, está lá no capítulo Discípulos, capítulo 5 do livro Boa Nova. Tá? Se vocês não leram direitinho, peguem esse livro para ler, lê o capítulo. Tá? Então, agora ele começa as recomendações iniciais para as normas, regras de ação. Vamos ver quais são
e o tempo não permite, mas nós vamos ver algumas, tá? Amados, entrou Jesus a dizer-lhes: não tomareis, tornareis, né? Retornar, tornareis o caminho do largo, o caminho largo. É como se a gente estivesse nele, né? Não tornareis o caminho largo, por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscai a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Exige sacrifício fazer o bem? Não há dúvida. Claro que exige. Agora, qual que é a estrada larga? É o caminho da perdição, fácil. Onde todos vão, de roldão, né? É difícil, às vezes, você separar as coisas, né? Porque a mídia tem um poder, é o quarto poder, né? Tem um filme chamado O Quarto Poder, que é a mídia, né? E é poderosa. Ela consegue insuflar na massa muitas mentiras. E dizem que uma mentira, quando ela é repetida várias vezes, se torna verdade, né? E muitas dessas empresas de telecomunicação, elas fazem isso com a massa. É a manipulação midiática. Então, por onde anda toda a gente? Ah, todo mundo faz assim, por que eu não vou fazer? A massa, muitas das vezes, é burra. O que é a massa burra? Ela não pensa. Ela vai. Tanto é que a gente crucificou Jesus, foi a massa que aceitou. Quantos estavam lhe pedindo, crucifica, condena, liberta Barrabás, que haviam sido curados por Jesus, ou um de seus familiares? Foram poucos, não? Mas eles foram influenciados pelos sacerdotes, por aqueles que insuflaram na massa o pensamento que Jesus era um criminoso. Por ter feito o bem, por ter convidado a todos nós à caridade, à fraternidade, à humildade. Mas nós estávamos lá. Liberte Barrabás. Crucifique Jesus. E a estrada estreita, gente, né? É a estrada do sacrifício, da dificuldade, da luta. Como eu falei há pouco, eu tive que achar um tempo para ler o livro, e achei. Você tem que achar um tempo para fazer uma coisa que em seu próprio benefício. Porque tem gente que às vezes ama o próximo, mas esquece de amar a si mesmo. Está errado. Está errado porque o amor ao próximo como a ti mesmo. Isso é de Jesus. A pessoa tem que se amar. Tem que buscar também o espaço para o amor, o alto amor. Eu estou escrevendo um livro que ele fala do alto amor. Eu distribuí até alguns capítulos. Eu vou colocar esse capítulo em especial lá no grupo Lares Unidos. Se vocês quiserem ler, tá? Que eu coloquei lá no outro grupo lá do Oriente. Algumas pessoas gostaram. É justamente o capítulo do alto amor. Do alto amor. E a gente precisa disso. Quando a gente cuida do cérebro, que eu falei há pouco, você está praticando o alto amor. Porque o cérebro é um instrumento que você, como ele está, elaborou, criou, nos milênios e milhares de reencarnações que você teve. Ele só se materializou agora, de acordo com a genética, com a vida atual. Mas você foi quem criou esse cérebro para você mesmo. O cérebro que você tem, você é o responsável por ele. Sob os cuidados de Deus. Porque se a gente fosse fazer tudo o que a gente fez no processo aí de formação desse cérebro, hoje a gente talvez não estaria aqui. Lúcido, né? Como existem muitas pessoas que estão com o cérebro totalmente perturbado. A gente cuide dele, porque a reencarnação vem aí. Das nossas escolhas, nós vamos moldando, formando, né? O livre-arbítrio.
Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, falou Jesus. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai. Trabalhai em curar os enfermos. Só estou lendo os destaques, isso está lá no livro. Não exibais ouro, exibais de exibir. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas. Não ajunteis o supérfluo. Buscai saber quem deseja aí os bens do céu, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes. Quando penetrardes alguma casa, saudai-a com amor, sem conservardes nenhum rancor, se essa casa não te aceitar, não te receber. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para os quantos procuram Deus com os lábios da falsa crença. Tem muita gente que procura Deus no aperto, né? Passou o aperto, acabou Deus. É uma falsa crença. A simplicidade das pombas e as prudências das serpentes. Olha só. Eu gosto de um filme, a gente tem que encerrar, né, Elistânia, o horário. Aquele filme Sonho de Liberdade é outro, mudito que eu gosto. Patch Adams. Aquele médico, né? Inclusive ele é vivo até hoje. O ator, o médico, foi protagonizado pelo Robbie Williams. Já faleceu. Mas tem uma cena lá que ele era estudante de medicina. Os seus colegas se reuniram, aí ele resolveu montar um hospital onde que ele atenderia de graça as pessoas. E ele conseguiu um terreno, montou o hospital, ele tinha uma namorada, que ele gostava muito, ela também, né? E certa vez eles atenderam uma pessoa que era psicopata, com sérias perturbações mentais, mas poderia conviver. Aí, na inocência dessa namorada, um dia ele teve que fazer um atendimento fora, os outros também. Esse psicopata, ele liga para o hospital e ela que atende. Aí ele disse para ela, eu estou precisando que alguém venha aqui em casa. Eu estou passando muito mal, estou tendo isso e aquilo. Ele estava numa crise séria. E ela falou, não posso deixar o hospital sozinho. Eu tenho doentes, tenho enfermos aqui para cuidar, mas e eu, como vou ficar? Por fim, ela pensou, eu vou lá, né, gente, rapidinho, eu pego o carro aqui e vou lá. E ela foi atendê-lo. Quando ela chega lá, ele estava no piano, foi lá, atendeu, voltou para o piano, aí a cena encerra, no outro dia a notícia de que ele a matou e se suicidou. E aí a gente fica muito... O Patch Adams ficou com certeza muito triste, chateado, porque o aconselhamento dele era ajudar. Mas a gente nunca deve ir sozinho quando se trata de ajudar alguém. Você não sabe o que está preparado lá para você. Então, essa coisa de aplicar passe sozinho ali, jamais. A gente tem isso como regra aqui na casa. Se você vai aplicar passe, chega alguém desesperado, se não tiver alguém, não entre para aplicar o passe. Faça uma prece. A casa tem isso como regra. Se a pessoa desrespeitar, tem hora que a gente não vê, né? Não tem como fazer. Mas a regra é, sempre ache alguém. Mas como é que eu vou fazer? Senta com a pessoa, faça uma prece. Vai lá para o corredor, lá vai fazer uma prece. Vai receber, se ela merecer, vai. E visita também, né? Quando a gente vai fazer, jamais ir sozinho. Então, olha, foi a simplicidade das pombas, mas não teve a prudência das serpentes. Tem que ter prudência. As coisas não podem ser assim. Simplesmente porque eu quero, vou não, espera, tem regras, tem situações em que você não pode fazer. E se não pode, lembrem, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Tem coisa que você tem que falar do não. Né, Élida? Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim... Isso aqui é importante mais, né, gente? Se tendes de sofrer, considerai que eu também vim à terra para dar o testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. A gente não quer sofrer. Olha o exemplo da cruz. A gente não quer ser crucificado, não quer ser condenado.
não queremos que as pessoas falem mal da gente. A gente não quer nada disso. Mas Jesus está falando ali. Eu que sou mestre, passei por todo esse sofrimento. Quem é você? Quem somos nós para não passar aqui na terra, né? Dificuldades e problemas. Então, ó, levantar a cabeça e lembrar lá das primeiras palavras que eu dei há pouco, que eu falei há pouco, que é gratidão. O ano está começando, né? A gente fez promessa, a gente acreditou nesse ano novo, que já está aí correndo. Que a gente não esqueça da gratidão. Esse sentimento grandioso, esse sentimento profundo, que a gente precisa nutrir, porque está no corpo, tem uma família, porque tem um emprego, tem alguém. Mesmo desencarnado, estamos do outro lado da vida. Alguns ainda falam, estou vivo. Mas a vida segue dos dois lados, aqui e lá. Então, a gratidão deveria ser um foco central para a nossa jornada neste ano de 2024, que não promete muitas coisas boas. Não há dúvida, gente. Nós estamos numa fase de transição planetária. As coisas estão surgindo e vão acontecer. Mas a vontade de Deus, que seja feita. Gratidão por tudo. Gratidão. Gratidão. Que você receba, né? Que você receba tudo de lindo que você proporcionou para os nossos corações. Viu? Que Jesus te fortaleça sempre nesse propósito de trazer, né? Para nos relembrar os ensinamentos do Cristo. Muita força e luz, né, meu bem? Nós vamos terminar fazendo uma prece para dar boa noite aos que estão em casa nos assistindo e depois nós daremos os recadinhos. Senhor, mais uma vez, Senhor, com esse sentimento que estamos percebendo no ar, de gratidão, estamos aqui, Senhor, cientes da vossa presença entre nós. Estamos agradecendo os cuidados, a força, a transformação de energias para os nossos corações. Que possamos todos nós, ao sair deste lar, levar conosco a paz e a tranquilidade desse instante. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.